Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer um programa que é interessante, que nós vamos falar do aleitamento materno, né? Tão importante o aleitamento materno. Hoje em dia a gente tem tanta fórmula substituindo o leite materno, mas não tem a mesma, vantagem, não tem a mesma qualidade do leite materno. A gente sabe que é preciso incentivar sempre. É o leite que sustenta a criança, é apropriado para a criança, tem anticorpos que são adequados para que essa criança cresça com saúde, com as defesas que estão no organismo da mãe. Então, necessário se faz estimular o aleitamento materno. E ele contribui para o desenvolvimento neurocognitivo da criança, principalmente dos prematuros, e para a prevenção de doença, porque tem anticorpos no leite. Além de proteínas, tem os anticorpos que a mãe passa para o filho. Então, o menino prematuro, ele tem que ser amamentado, você entendeu? Porque para ele vai ser bom para o desenvolvimento da criança. Então é mais cômodo para a mãe e atua como contraceptivo natural, porque a mãe que amamenta, ela fica bastante tempo sem ovular. Então, no início da amamentação, aquela mãe que produz bastante leite, ela não ovula, então ela não engravida rapidamente. Tem mães que ficam aí 6, 8 meses, às vezes até um ano sem engravidar, quando elas têm bastante leite, porque a amamentação bloqueia a ovulação, né? Então, quase que um contraceptivo natural. Leva ao emagrecimento mais rápido, né? Reduz a incidência de câncer de mama e de útero. Então, a mulher que amamenta, né, tem essas vantagens todas. Proporciona ainda maior vínculo mãe-filho, né? E aquela coisa de amamentar a criança, da criança se sentir amada, né? Acarinhada pela mãe, aquilo é uma coisa extraordinária, né? E reduz a mortalidade infantil. O leite materno é mais higiênico, né? O leite materno tem defesas para o filho, tem mais proteínas adequadas, então tem todo um conjunto de vantagens. No pré-natal, deve ser enfatizado assim, positivamente os aspectos nutricionais e as vantagens do aleitamento materno, porque a mãe tem que saber. Ela precisa amamentar o filho. Por quê? Porque é o melhor para o filho dela. Então, estimular ainda no pré-natal para que ela amamente seu filho, né? Não tem aquele negócio, vai cair, meus peitos vão cair, minha mão. Não tem nada disso não, gente. Não vai atrapalhar nada. É importante amamentar, depois tudo vai retornando ao normal. Mamilos invertidos, tem mulher que tem o mamilo para dentro, ou mesmo plano, né, que não tem o bico, pode se tornar adequado após exercício e manobras de tração. Existem manobras, existem maneiras de melhorar a pega ali, né, quando a criança está amamentando, para pegar o mamilo com mais facilidade. A mãe deve deixar que a criança sugue livre de demanda. Ela não é aquele negócio, tem que ser de 3 horas, não. E é de acordo com a demanda da criança, né? A criança vai mamando durante o dia, geralmente de 2 em 2, 3 em 3 horas, né? Cada mamada dura mais ou menos 10, 20 minutos. Não pode deixar a criança mamando. Tem mãe que deixa a criança 1 hora, 2 horas. Não, aquilo não tem sentido. Aquilo ali está fazendo do mamilo ali, da mama, uma chupeta. E não é essa a finalidade. 10, 20 minutos o menino mamou, acabou, né? E deve ser feito imediatamente após o parto, já na primeira hora após o parto, para aproveitar aquele leite, que é o chamado colostro. É o leite que tem mais teor de anticorpos. E naquele momento que a criança nasce, o intestino da criança é bastante... esses anticorpos passam diretamente para o sangue da criança, porque o intestino, ele permite a passagem no início da vida, ele permite a passagem desses anticorpos rapidamente, né? Então a absorção desses anticorpos é muito importante para a criança, na defesa dela. E nessas primeiras horas de vida, o anticorpo passa da mãe rapidamente pelo intestino para a criança, né? Evitar dar chá, açúcar, criança, né?
não há necessidade. É lógico, um dia quente você vai dar uma água para a criança e tal, não precisa, pode dar suco também, mas não pode substituir, por exemplo, a mamada pelo suco, né? Quando possível, evitar bico, chupeta, né? Tem menino que já acostumou tanto que não dorme sem bico, né? Mas dormiu ali, você tira o bico, né? Não vamos... Quando a criança começa a nascer o dente, então, aquele deforma a atividade, a arcada dentária, né? Então a gente pode dar má oclusão dentária, dar algum problema para a criança depois. E esvaziar totalmente cada mama antes de oferecer a outra. Você dá uma mama, acabou o leite ali, você passa para outra. A nova gravidez não indica, não contraindica lactação. Se a pessoa engravidou, ela pode continuar amamentando, né? Não há contraindicação, eu engravidei, tem que parar, não vai parar, vai, porque você tem uma nova gravidez, mas não tem contraindicação de continuar amamentando durante algum tempo. Tem que manter, as mães têm que estar preparadas para pelo menos durante 6 meses amamentar seus filhos. O bom seria que amamentasse 1 ano, 2 anos, né? Se pudesse, mas pelo menos 6 meses ela tem que amamentar seu filho, é obrigação da mãe, né? A não ser que ela tenha algum problema de saúde, né? Não é necessário, às vezes falei, né? Lógico que a mãe tem que fazer uma higiene, né, adequada, mas não precisa estar lavando a mão toda hora, passando sabão, não. A mama está limpa, né? Usa um sutiã de sustentação, às vezes a mama está grande, né, está crescida, né? Expor a mama ao sol também ajuda muito. Durante uns 15 minutos, 2, 3 vezes por dia, porque fortalece a pele e vai evitando aquelas rachaduras dos mamilos, que é uma coisa muito comum, né, no mamilo de uma mulher que amamenta, aquelas rachaduras, né? E a incidência dos raios solares ali ajuda, né, a controlar esse tipo de rachadura. Às vezes pode ocorrer mastite, uma infecção na mama, o médico deve ser consultado, né? Hoje a gente sabe que o antibiótico não pode ser usado. Não é dispensado na farmácia mais antibiótico, embora tenha alguém aí que ainda consegue, mas não pode. Aquilo hoje é proibido, antibiótico é só para médico. Deu uma mastite? Vai no médico para ver o que é, tomar um antibiótico adequado, tem que ver qual antibiótico que pode tomar, porque a criança está amamentando, etc, né? A mama fica vermelha na mastite, quente, é demasiada, às vezes fica com os nódulos, né? As infecções que não comprometem o estado geral da mãe não contraindicam a amamentação. Quer dizer, se for uma infecção, né, a mãe está bem, uma infecção sem maior gravidade ali, não compromete, a mãe continua amamentando, né? Agora, amamentar o filho de outra é um problema, né? Pode ocorrer transmissão de infecções, etc, né? Então, lógico que você pode pegar o leite, banco de leite, etc, né? Mas uma mãe amamentar o filho de uma outra pode dar uma infecção cruzada, algum problema, né? Doenças maternas graves contraindicam a amamentação. A pessoa é cardíaca, a mãe é cardíaca, tem problema renal grave, problema hepático, tem psicose, depressão pós-parto. Isso aí realmente pode, às vezes, evitar, né? Inibir ou atrapalhar a amamentação, né? O uso de drogas tóxicas, quimioterapia, por exemplo. O desmame deve ser progressivo. Inicialmente são oferecidos sucos, papas, né, de frutas, depois introduz a dieta de sal a partir do 6º mês de vida, né? Usar de preferência colheres e copos, né? Isso é importante para a criança, né? Vai tirando o bico e usando colher e copo. Os alimentos devem ser inicialmente passados da peneira, né, na criancinha novinha, quando começa já com 6 meses tomar a primeira sopinha. Depois eles vão amassados com garfo e finalmente oferecidos em grãos e pedaços. São oferecidos 3 a 5 refeições ao dia, além do leite materno, né? Então, para que o aleitamento materno tenha sucesso, é necessário que as gestantes tenham melhores condições de assistência no pré-natal e no pós-parto, com alojamento conjunto, né, mãe e filho, para dar uma assistência melhor, né? Também é necessário incentivar a formação de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães devem ser encaminhadas logo após a alta do hospital. Então é preciso amamentar o filho. É importante para o filho, para a defesa dele. É importante para que a mãe dê esse carinho, afeto e a criança se sinta amada. É importante a amamentação. Então,
sobre aleitamento materno. Era isso que eu tinha para hoje. Muito boa tarde e até a próxima oportunidade. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.